Irmãos e irmãs em Cristo, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Gotas de Deus, onde buscamos na palavra sabedoria para enfrentar os desafios do mundo com os olhos da fé. Recentemente, um vídeo viralizou mostrando um adolescente que estuda de manhã e trabalha como servente de pedreiro à tarde. Enquanto muitos comentários diziam, é melhor trabalhar do que roubar, nós, como igreja, precisamos ir além dessa visão reducionista, que prega uma falsa dicotomia de 8 ou 80. Onde está a esperança bíblica que transforma histórias? Hoje, vamos refletir sobre uma realidade que atinge milhares de crianças e adolescentes em nossa sociedade. A falsa escolha entre trabalhar ou roubar, como se essas fossem as únicas opções para um garoto pobre. Você já parou para pensar por que muitos limitam o futuro desses jovens à enxada ou ao crime, ignorando o propósito que Deus tem para cada vida? Neste vídeo, mergulharemos em 3 verdades das Escrituras que revelam o plano de Deus para os jovens marginalizados. 1. Todo ser humano carrega a imagem de Deus. Por que aceitamos que um garoto pobre só possa ser pedreiro ou bandido, se o Senhor o criou para prosperar em seus propósitos? 2. Quebrando ciclos de pobreza com fé e ação. Assim como José que, vendido como escravo, tornou-se governador, Deus pode levar os humildes. Mas isso exige que a igreja seja ponte, não plateia. 3. A responsabilidade cristã de abrir portas. Jesus disse, aos pobres, o evangelho é pregado, e isso inclui oportunidades reais, não apenas palavras. Usaremos como base passagens como Jeremias 29:11, que revela os planos de Deus para um futuro de esperança, e Mateus 5:14-16, que nos chama a ser luz em meio às trevas. Analisaremos também histórias reais, jovens que venceram a marginalização quando a igreja agiu com amor prático. Agora, uma pergunta para você refletir. Se um garoto pobre da sua comunidade tivesse talento para música, medicina ou ensino, você o incentivaria a sonhar ou a conformar-se com o que é possível? Este vídeo não é sobre críticas vazias, mas sobre restaurar a visão celestial para uma geração esquecida. Assista até o final, compartilhe com líderes e irmãos em Cristo, e juntos prossigamos em cumprir a ordem do Senhor. Defendam os direitos dos pobres e dos necessitados. A honra de Deus está em jogo. Irmãos, por estes dias, temos assistido a um vídeo viralizado de um garoto que estudava de manhã e trabalhava à tarde, como servente de pedreiro, segundo ele, para comprar as coisas dele. Um jovem de família humilde, cujos pais não podem prover para ele o que muitos de seus colegas têm. A princípio, a iniciativa do garoto parece digna de elogio, e muitos comentários repetiam frases como, é melhor trabalhar do que roubar, ou, é melhor estar na obra do que na biqueira vendendo droga. Embora verdadeiras, tais palavras revelam uma mentalidade que reduz a dignidade humana a uma escolha entre 2 extremos, trabalho precário ou criminalidade. Mas onde está a voz da esperança que transcende essa falsa dicotomia? A Bíblia nos ensina que todo ser humano carrega a imagem e semelhança de Deus, e isso inclui sonhos, talentos e um propósito que vai além das circunstâncias. O profeta Jeremias afirma, eu sei os planos que tenho para vocês, planos para prosperar e não para lhes fazer mal, planos para dar esperança e um futuro. Por que, então, limitamos o futuro desse garoto à enxada e ao cimento, como se Deus não pudesse abrir portas para que ele se torne médico, professor ou líder? Jesus, em seu ministério, elevou os humildes e confrontou estruturas de opressão. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Quando reduzimos o garoto pobre à condição de exemplo de trabalhador, ignoramos o chamado divino para que ele experimente essa vida plena. O apóstolo Tiago adverte, a religião pura e imaculada para com Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso inclui lutar por oportunidades justas, e não apenas conformar-se com a desigualdade. Muitos comentários celebravam que o garoto estava aprendendo uma profissão. Sim, o trabalho é digno, afinal, o próprio Jesus foi carpinteiro, mas Deus também concede dons variados. Por que não sonhar que ele possa ser como José, que, mesmo vendido como escravo, tornou-se governador do Egito? Ou como Davi, que passou de pastor a rei? O problema não é o trabalho em si, mas a falta de visão para o potencial divino em cada vida. Há ainda um ciclo perverso nessa história. O garoto trabalha para o irmão pedreiro, que também não tem condições de lhe oferecer mais do que subsistência. Isso lembra o êxodo do povo hebreu, condenado à escravidão no Egito, até que Deus ouviu seu clamor.
Quantos hoje estão presos em cadeias de pobreza, enquanto a sociedade aplaude seu esforço sem questionar a estrutura que os oprime? Jesus disse: aos pobres, o Evangelho é pregado. Isso não significa conformismo, mas libertação. O garoto do vídeo merece mais do que elogios vazios. Merece que a igreja seja voz profética, oferecendo educação, mentoria e recursos para que ele descubra seus dons. Afinal, Paulo escreveu: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Por fim, aqueles que dizem que é melhor trabalhar do que roubar, muitas vezes ignoram sua própria responsabilidade. A Bíblia é clara: a quem muito foi dado, muito será exigido. Se temos condições de dar aos nossos filhos estudo, lazer e segurança, não podemos negligenciar os que estão à margem. Como afirmou Tiago, a verdadeira fé exige ação. Que esse garoto, e todos como ele, sejam lembrados não apenas por não roubar, mas por serem filhos amados de Deus, destinados a brilhar como luz do mundo. E que a igreja seja a primeira a crer nisso. Irmãos e irmãs em Cristo, o canal Gotas de Deus espera vocês no próximo vídeo. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, inspire corações a lutar por justiça, dignidade e oportunidades para os pequenos deste mundo. Afinal, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e ele lhe retribuirá.